Olá, eu sou Gerson Leonard, esse é o Grupo RSCom, apoiando o projeto Vozes Feminina, que é uma iniciativa das entidades participantes do CONDIM, o Conselho de Direitos da Mulher. Nós temos aqui ao nosso lado a presidente do CONDIM, a psicóloga Karine Page. Karine, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gerson. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer, é uma alegria ter essa oportunidade de falar um pouquinho desse tema tão importante e trazer as vozes femininas, né? Quanto mais vozes na nossa sociedade a gente puder ouvir, mais acordos e mais desenvolvimento, não é? Pois é, eu vinha refletindo aqui antes de chegar nesse estúdio, Karine, e sabe que a dor, eu vou usar um termo aqui que eu nem sei se vocês gostam, que é minoria. Minorias são aquelas pessoas que estão em condições inferiores. Eu não quero dizer que a mulher esteja em condição inferior, mas só se sente oprimido quem está nessa posição. E muitas vezes é difícil a gente até se colocar no lugar. A mulher na sociedade de hoje ainda sente esse tipo de dificuldade, Karine? Com certeza, Gerson. Acho que isso aí é uma questão bem interessante de ser colocada, porque a gente tem que perguntar para o grupo social como ele se sente, porque só esse grupo social pode saber explicar o que acontece com ele, né? Dificilmente eu, por exemplo, que sou uma mulher branca, eu vou conseguir dizer como é que é a vida de uma mulher negra, para dar um exemplo, né? Então eu preciso ouvir a voz dela, preciso tentar me colocar no lugar, eu nunca vou estar naquele lugar. As mulheres vêm, né, a gente tem uma história, né, da nossa evolução humana na sociedade e a gente vem de um contexto, né, onde o homem tem um poder maior, né, e isso é um fato, não é uma ideologia, isso são evidências, são fatos, né? É antropológico, quase. É antropológico, exatamente. Muito embora se a gente vá pesquisar lá uma antropologia mais da idade, né, da antiguidade, não da antiguidade, porque daí isso já começou assim, mas bem nos primórdios dos homens das cavernas, lá, as primeiras, a sociedade não era assim, viu? Existiam sociedades matriarcais, né, comandadas pela mulher. Mas isso é uma outra conversa comprida, né? O que a gente precisa encarar como fato é que a gente vem vindo, né, numa construção social que vem se modificando, se transformando cotidianamente de uma maneira positiva, com certeza, mas existem fatos que demonstram, por exemplo, eu citava antes a possibilidade da mulher poder votar, né? Isso não existia antes, isso é um advento de menos de 100 anos atrás, então é evidente que a mulher vem participando da sociedade, dos espaços públicos e não apenas domésticos, cada vez mais, onde a gente chega hoje numa situação onde existem, às vezes, evidências também, né? A violência contra a mulher é um exemplo, né? Existe toda uma legislação protetiva hoje em dia, né? E só existe porque existe o problema, né? Não existiria se não existisse o problema, mas também algumas sutilezas, assim, né? Dependendo do grupo social, do local, se a gente for olhar Brasil, se a gente for olhar mundo, existem muitas diferenças, mas em algumas classes sociais também, mas existem também sutilezas, e aí dentro dessa perspectiva de buscar o entendimento e trazer à luz essas sutilezas das diferenças, né, que ainda existem na sociedade, que ainda colocam a mulher em um determinado lugar e o homem em outro lugar, né, e que ainda não é o mesmo lugar, não é um lugar de igualdade, essas sutilezas tentam ser enunciadas, né, de alguma maneira. E aí se usam expressões no discurso, né, se elegem palavras como minorias, como o patriarcado estrutural, como, enfim, algumas formas de discurso onde se exerce poder contra grupos sociais, né, com menos voz, né? Então essas palavras que às vezes viram palavras muito polêmicas, né, Gerson? Nós vamos perpassar elas aqui, exatamente, né? Elas são uma tentativa de dar um nome para as coisas que precisam ser discutidas, né? Exatamente. Mas a gente tem uma perspectiva, né, assim, a gente vem discutindo no CONDIM essa perspectiva de poder
olhar e dar luz, colocar evidência nos problemas, nas problemáticas, sem polarizar, porque hoje a gente vive um mundo cada vez mais polarizado e isso não tem feito bem. Eu, como psicóloga, digo muito, né, que essa polarização está fazendo as famílias sofrerem, as pessoas sofrerem, né, e a gente precisa buscar um consenso, buscar acordos sociais, buscar uma relação, né, evoluir para uma relação civilizatória de maior harmonia, né. Vamos tentar retomar então, porque a gente já entrou efetivamente no assunto, é assim que se faz no jornalismo, né, primeiro você vai para a pancada e depois estrutura a coisa. Esse projeto Vozes Femininas, tu nos dizias, é uma iniciativa das entidades que participam do Condim. São mais de 20, né? Tu pode citar algumas pra gente? Isso, com certeza. Acho que é apropriado a gente falar do que é um conselho, porque Claro. Muitos ouvintes não conhecem o funcionamento dos conselhos, né? Existem conselhos de direitos, existem outros conselhos que são deliberativos, regulatórios e fiscalizatórios também. Não apenas das políticas do poder público, mas de todas as iniciativas e ações da sociedade em relação à sua temática. Por exemplo, existe o Conselho de Saúde, que é um conselho já definido, né, que ele precisa existir para existir uma estrutura de saúde pública, por exemplo. Existem os conselhos de direitos, como o Direito do Idoso, né, o COMUI, o CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e assim por diante, né? Existe o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho de Cultura, enfim. O que são os conselhos? Eles são organizações da sociedade civil e dos órgãos governamentais que se reúnem, né, e têm a prerrogativa de analisar, propor, realizar ações, definir ações e políticas para aquela temática, no nosso caso, os direitos das mulheres, né? A situação da mulher na sociedade. Então, o Condim, ele todos os conselhos, né? Mas do Condim fazem parte uma série de entidades que têm o seu foco e o seu trabalho específico. Vou citar algumas, por exemplo, se divide em governamentais e não governamentais. Então, as governamentais fazem parte da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, a Secretaria de Ação Social, né, a de Esportes e Desenvolvimento Social, já mudou de nome, né, em alguns momentos. Existe, para dar alguns exemplos, da parte não governamental, que é fundamental a participação, nós temos o SIC, nós temos a OAB, nós temos Sindiloja, nós temos CDL, nós temos sindicatos trabalhadores rurais, Citracom, que mais? Nós temos também outras organizações como a própria Defensoria Pública, a Brigada Militar Patrulha Maria da Penha, uma cadeira específica para organizações que atuam na assistência de mulheres que hoje em dia, vítimas de violência, no caso hoje em dia é o Revivi, né? E a Delegacia da Mulher também tem uma cadeira, né? A Defensoria Pública, enfim. Então, uma composição de entidades que se reúne para pensar e definir ações e também tem poder deliberativo e fiscalizador das políticas sociais. Quer dizer, tem deliberativo, não é apenas consultivo. E qual é a sistemática? Assim, vocês se encontram com que periodicidade? É boa a participação? Varia um pouco? Varia conforme os anos, né? Eu já tenho muitos anos de trabalho também no setor público e já participei do CONDICA, já participei do Conselho de Saúde muitas vezes, né? Eu estou ligada à Secretaria de Saúde. A gente tem reuniões mensais, plenárias ordinárias mensais, e ali a gente traz pautas. Existe um grupo que compõe a diretoria, né? No momento estou presidente, eu tenho uma vice-presidente, que é a Roberta Pauleto, que representa o núcleo dos assistentes sociais, o NUCRES, né? Que faz um trabalho muito importante. Temos também a colega Marlise, representante da Secretaria da Saúde, e a Adriana Parisotto, que é da OAB. Né? Então, esse é o grupo da diretoria do Condim e a gente elenca as pautas, né? Tanto que chegam para nós, quanto daquilo que a gente constrói como um projeto, e surge então o Vozes Femininas como uma proposta, né, de trabalhar a educação social, a dar acesso às pessoas a informações importantes que nem sempre as pessoas conseguem
adquirir por outros meios, né? E esses canais aí de mídia, eles são fundamentais para a gente buscar uma transformação social, uma transformação cultural. Né? Chegou a hora então, vamos esmiuçar um pouquinho o que seriam vozes femininas, que tipo de tema vai abordar? Você me falou em 4 eixos centrais. Começaríamos com viver sem violência, isso? Não, esse é o 2. Saúde e direitos sexuais, né, e reprodutivos. Né? Isso é uma pauta sempre importante, está no Congresso. Às vezes a gente involui, daqui um pouco evolui. Fala um pouco. Primeiro, me cita os 4 eixos. Saberias me citar? Vamos lá. Sim, então um dos eixos é a questão do viver com saúde, né? Todo mundo quer viver com saúde. A saúde feminina, ela tem algumas especificidades, vale muito a pena a gente trazer até em outros momentos do programa, pessoas especialistas que possam falar, né, de amamentação, parto humanizado, direitos de acesso, porque a mulher tem toda a questão da saúde sexual reprodutiva, não é? Então, também a gente vê o programa de saúde da mulher no Ministério da Saúde, ele tem um grande tempo já de existência, então linhas de cuidado que sejam para materno-infantis, as linhas de cuidado e prevenção de câncer, está tudo incluído aí, né? Outubro Rosa, então quem não conhece, quem não ouve falar, a campanha de prevenção do câncer de mama. Então a gente acha que essa é uma pauta fundamental, que tem muitos pontos que precisam de vozes femininas falando sobre como esse ponto pode ser melhor desenvolvido e evoluído, né? O segundo tema é viver sem violência. Esse nós vamos aprofundar a seguir, tá? Isso, exatamente. É uma realidade ainda, né, Gerson? E precisamos conversar. O terceiro ponto é das oportunidades iguais, né? Igualdade no mercado de trabalho, igualdade salarial, as oportunidades de liderança, as mulheres ainda não ocupam cargos de liderança, mesmo que tenham, né, entrado no mercado de trabalho nos últimos anos, assim, de uma maneira muito importante, né, sejam as pessoas que estejam em maior número, inclusive nas universidades, não é? Mas a gente ainda no mercado de trabalho, a gente vê essa disparidade, né, e termos de ocupação de espaços de liderança é um ponto muito importante, até inclusive na política, né? Então, na política também ainda temos que crescer em igualdade, porque se somos dentro de uma população geral ao redor de 50% de homens, 50% de mulheres, né? A natureza é sábia. Por que nos espaços de poder, nos espaços sociais e até nos espaços domésticos, que acho que é um ponto muito legal, né? De discutir, a gente também tem que estar equilibrado nesse sentido, né? 50% de espaço, de oportunidade, de responsabilidade para cada, né? E por fim, essa entra um pouco, né? Já que falamos acabei citando a questão do espaço doméstico, uma revisão, uma análise, uma reflexão a respeito da masculinidade, né? Desse contexto social que ainda reproduz, né? Que a mulher tem que ser responsável pelo trabalho da casa, o homem é mais responsável pela provisão da família, né? E como isso tem sido fonte de dores, assim, dentro das famílias, porque nós estamos num mundo em transformação e a gente precisa acompanhar essas transformações. Então esse é um ponto caro para nós, que é a harmonia nas relações homem e mulher. E como falava no início, né, a ideia não é polarizar, a ideia é poder unir, poder que nossa sociedade caminhe junto, né, encontre harmonia social, harmonia nas relações. A harmonização, né? Muito bom, Karine. Então agora a gente fez assim uma rápida explanação sobre o que vai tratar vozes femininas, né? E já vamos então adentrar a um desses teus eixos temáticos aí, que é a questão da violência. Não à toa, estamos em agosto e há poucos dias vivenciamos aí os 18 anos da Lei Maria da Penha. E vamos lembrar, né? Se existe um Conselho de Direitos da Mulher, é porque precisa disso, né? Não existe um Conselho de Direitos do Homem, porque o homem parece que é a base para dali as coisas digredirem ou progredirem, enfim.
Lei da Maria da Penha, isso foi um avanço importante, né? Porque até então me parece que havia uma espécie de normalização dessas relações tão desiguais, e a partir dali de opa, tem um limite pelo qual você não pode passar. É por aí? É por aí, com certeza, né? Nesse mês de agosto nós estamos celebrando os 18 anos da Lei Maria da Penha, que houve até um evento, né, no STF, enfim, onde participou a Maria da Penha, Isso. né? Ela que é uma pessoa que existe, ela paraplégica, é, né? Graças a uma agressão do marido. Graças não, infelizmente. Exatamente, né? Infelizmente. Acho que dentro de muitos e muitos casos que inclusive acabaram em morte mesmo, né? Ela é uma figura, ela não é só uma figura, mas ela é uma figura emblemática, claro, né? E que a partir do caso dela, que representa o caso de muitas mulheres, como eu disse, que às vezes não tiveram nem um final muito feliz, né? Evidencia esse problema, essa problemática. E eu digo, Gerson, que a violência contra a mulher e, evidentemente, o feminicídio é o último degrau da desigualdade, né? Existem vários degraus que, na verdade, eu digo assim, para descer, né? Porque é o último, rumo ao fundo do poço, né? Rumo ao fundo do poço. Quando existe um feminicídio, como se diz, né? Como a legislação define, que é um crime de homicídio contra uma mulher pelo fato de ser mulher e que acontece dentro de uma relação íntima e familiar e doméstica. Essa é a prerrogativa. Não sou advogada, sou psicóloga, mas um advogado poderia nos definir bem exatamente a lei, mas essa é a prerrogativa. Algumas pessoas dizem assim, por que não tem uma lei de proteção aos homens, ou por que não é tudo homicídio, né? Afinal, de homem, de mulher, né? Como se isso fosse tirar a importância do homicídio. Não é verdade. Eu ia dizer, o feminicídio é um grau mais grave do homicídio, né? É uma qualificadora, né? É uma qualificação, exatamente. Por quê? Porque ocorre contra uma mulher por ela ser mulher, né? Por ela ser um objeto de uma determinação de poder do companheiro. Por isso que está atrelada a relação íntima e familiar, né? Então são os casos em que se vê que o companheiro, né, por motivos de ciúme, grande parte, né, acaba cometendo este crime porque entende que a mulher é propriedade sua, né? A gente tem sim essa cultura, a gente precisa dar à luz, colocar isso, né? Não de novo como uma forma de polarizar ou separar, mas uma forma como encarar a realidade que existe, que ela é concreta, que está no cotidiano de muitas pessoas. Então, esses crimes de feminicídio, eles são assim qualificados devido ao fato de que o companheiro faz, e às vezes não é só o companheiro, né? Pode ser o filho contra a mãe, né? Uma pessoa com maior força e maior poder social, utilizando da violência e, último grau, né, o homicídio, no caso feminicídio, para coagir, para controlar, para determinar a vida, em última instância, de uma outra pessoa, que é uma mulher. Agora, Karina, vamos lá. A gente sabe que a violência contra a mulher, ela é indistinta de classe social, né? Se dá do mais alto ao mais baixo grau aí de poder econômico, né? Porque, como tu disseste, além da condição social da pessoa. É uma condição de sexo, antropológica, aquilo que a gente já falou antes. Quando a gente fala que o homicídio é o último estágio, onde é que começam os primeiros sinais? Tem como a gente intervir antes da coisa progredir? Familiares, pode meter a colher em briga de marido e mulher? Olha, com certeza. Acho que já não está mais, não é mais admissível numa sociedade desenvolvida como a nossa, que quer tantas coisas, né? Que quer, que desenvolve-se tecnologicamente da maneira como a gente tem se desenvolvido, ter esse tipo de situação
tão que retrocede tanto a um marco civilizatório, né? Então, nesse sentido, tem que ser um esforço de toda a sociedade. E sim, existe hoje uma rede de proteção à mulher para evitar em último grau, em último degrau, um feminicídio, uma violência, né? Importante dizer assim, em termos de estatísticas, que tem o Instituto Maria da Penha, que faz levantamentos e que identifica que a cada 7 minutos no Brasil uma mulher é vítima de violência. A cada 7 minutos. Isso é muito grave. Um parênteses aqui, isso pode denotar que aumentou a violência contra a mulher. Eu acho que aumentou a notificação, ela sempre existiu, concordas ou não? Estávamos quarta-feira numa reunião, num evento da OAB, em que havia o nosso juiz, né, o Dr. João Inácio, e a promotora Lisiane Rubim, e discutia exatamente isso. Será que tinha aumentado, né? Os colegas que estavam na plateia, os advogados, discutindo isso. E o parecer deles foi de que havia, hoje em dia, uma maior notificação. Sim, as pessoas estão mais conscientes e é por isso que nós estamos aqui, né? Tentando fazer com que todos se tornem conscientes. Porque, por exemplo, no primeiro semestre deste ano, né, de acordo com o Observatório Estadual de Segurança Pública, a gente já teve notificação de 113 tentativas de feminicídio e 28 feminicídios confirmados no Rio Grande do Sul. Então, é uma realidade muito dura, muito complexa, mas respondendo a tua pergunta, onde é que inicia? Isso. Inicia numa desigualdade naturalizada, muitas vezes ali dentro do próprio casamento ou da própria família, né? Que a maioria das situações são entre casais, mas também, como falei antes, existe a situação de filhos contra mães, e aí envolve questão de dependência química, que é um grande problema social, que acaba também gerando muita violência, né, social. Mas há uma desigualdade, uma violência que começa, e aí a própria Lei Maria da Penha, ela esclarece os tipos de violência. Existe a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, né? E a violência física. Então a violência física ela já está lá embaixo, no fundo do poço, como dizíamos. Mas antes começa a violência psicológica. A discussão, a imposição de ordens, enfim, colocar a mulher num degrau abaixo mesmo, né? Exatamente. Eu fiz uma participação a convite do Citracom e da Emater, né? A Emater também é uma outra entidade que faz parte do CONDIM, e a gente colocava, né, a respeito da violência psicológica, que é um ponto assim muito caro para mim, que sou psicóloga, né? Eu trabalho na saúde pública há muitos anos e ouço muito, né? A minha vida profissional foi ouvir mulheres, né? Eu ia te perguntar isso, é uma especialização tua ou não? Apenas vem com recorrência? Não, eu trabalhei 12 anos no Centro de Referência Materno-Infantil, então é evidente que o meu público era feminino e as situações de violência eram muito constantes, né? Porque faz parte de uma constante do mundo feminino, né? Se a gente for analisar esses aspectos, se a gente for perguntar para uma pessoa, para uma mulher qualquer na rua, se você sente medo de andar na rua, sim, a gente sente medo de andar na rua. Se a gente tem uma preocupação maior com uma filha menina que vai estudar fora, sim, a gente tem 1000 vezes mais preocupação com uma filha menina que vai atravessar uma rua. Eu tenho filhos, né? Tenho um rapaz e uma moça, assim. E aí ele foi para Porto Alegre estudar e ela tem todo o direito de ir também, mas como pais a gente tem certeza que a vida é mais arriscada para ela, né? Mas assim, voltando à violência psicológica, né? Como falava, eu fiz uma participação nesses programas de rádio da Emater e do Citracom, bem de manhã cedo, e falei um tanto disso, por ser um tema muito caro para mim e originário de toda uma sequência de violências que a mulher acaba
sendo vítima, né? Então, assim, mulheres que são humilhadas, silenciadas, que não têm condições ou não têm a oportunidade ou não lhes é conferido o direito de utilizar do dinheiro, que é afastada por constrangimento das relações sociais, né? Não, tu não vai sair, tu não precisa sair, tu tem que cuidar do filho, tu tem que cuidar da casa. Mulheres que são sistematicamente, né, humilhadas, silenciadas, que são cerceadas no seu direito de ir e vir, de relacionamento com a sua família de origem, com o seu grupo social, e isso é muito comum nos casos de violência. Quando a gente estuda o ciclo da violência, a gente vê bem esses pontos, assim, né? Muitas vezes os homens que são perpetradores de violência, inclusive da violência psicológica, acabam fazendo dessa maneira, né? Afastando a mulher, constrangendo e afastando ela do seu grupo social, isolando, fazendo com que ela se sinta, que ela fique bastante vulnerável e dependente. Karina, né? eu ia entrar nisso, se tu me permite. Normalmente a mulher acaba não saindo dessa relação que é desigual por uma dependência financeira. Exatamente. Né? E a sociedade como um todo, os leigos, ou pelo menos os homens como eu, acabam entendendo assim, olha, o limite é a primeira agressão física, não dá para tolerar uma segunda. Mas tem limite, tem sinais anteriores que já deveriam indicar uma separação, um afastamento, concorda? Ou pelo menos uma revisão, né? Eu também no meu consultório recebo casais e que buscam uma reconciliação e não se dão conta que estão em situação de violência, né? Porque não é algo, e aí eu digo da parte masculina, não é algo intencional muitas vezes, algumas vezes é bem claro para as pessoas, mas no momento mais inicial, eles só estão atendendo a uma criação que tiveram, uma educação que tiveram, e aí o nosso ponto, né? A mudança cultural, ela depende de uma nova perspectiva, né? E depende de uma mudança de cultura. E eles só executam aquilo que viram em casa, nas suas famílias, reproduzem, né? E estabelecem uma relação que não é explícita, que não é combinada, falada em palavras, mas que está implícita, eu digo para os casais, está no contrato implícito do casamento, aquele que tu assina quando inicia aquele casamento, ou aquela união estável, ou aquele relacionamento, sempre existe um contrato implícito, que é subjetivo e psicológico. E aí os casais vêm para tratamento e a gente vai ter que examinar esse contrato, que não é um contrato assim, que está escrito, né? Sim, mas ele existe e ele faz efeito na vida do casal. Certa vez eu ouvi de uma delegada da Delegacia Especializada da Mulher, que aliás é um avanço, depois a gente fala disso também, em que existem os encontros dos homens lá, dos agressores, e é muito interessante ouvir um aconselhando o outro. Ela é fantástico, eles reconhecem no outro aquilo que eles fizeram. Então, de alguma maneira, eles sabem que está errado, né? Eles começam a se perceber a partir do momento em que se veem confrontados, porque é justamente isso, né? E isso é o que mostra que a sociedade é uma sociedade machista e patriarcal, porque se os meninos são educados para fazer isso e acham que é natural isso, e as meninas são educadas para aceitar isso e acham que é natural isso não é um problema individual. Agora, a entrada da mulher no mercado de trabalho, mesmo como tu tenhas dito que ainda não é igualitária, mas ela tende a mudar esse tipo de relação, Karina, ou ainda estamos muito distante disso? Não, eu não digo distante, eu acho que existe um caminho a percorrer paralelo, né? Só a entrada da mulher no mundo do trabalho não garante nada. Ela permite que a mulher tenha acesso a bens e a dinheiro, onde ela sim fica num lugar de menor dependência. Isso é crucial, isso a gente vê assim no cotidiano, no atendimento. Eu, de novo, como psicóloga, digo isso, né? Mulheres mais independentes financeiramente conseguem tomar decisões de separação ou de se posicionar de uma maneira diferente dentro do relacionamento. Mas só isso não basta, porque o que a gente vê hoje, e que aí eu digo que a gente precisa evoluir, a mulher saiu para o mercado de trabalho, mas ela não deixou de ser a principal cuidadora dos filhos e responsável pelas atividades domésticas. Então, essa evolução da mulher com a entrada no mercado de trabalho se tornou uma exploração do feminino e não uma liberdade.
muitas vezes, né? Existe um perfil que eu acompanho muito interessante, tem 2 aqui que eu gostaria de deixar uma sugestão, que é maternidade, no Instagram, maternidade nas empresas. Ali tem umas provocações muito interessantes, né? E ali também essa fala me dei conta a partir de umas postagens desse momento, desse Instagram. E o outro é de masculinidade. Agora não me lembro o nome, mas depois, oportunamente, a gente vai... Mas é porque isso também não deixa de ser uma coisa muito triste, né? Ou não. A mulher, mãe, ela é mãe para sempre. O homem não, né? O homem dá no pé. Então isso também é uma condição que coloca a mulher numa posição especial, né, Karina? E de fragilidade, às vezes. Né? Ela é forte como mãe, como pilar da criação do seu filho, mas isso enfraquece ela para enfrentar o mundo muitas vezes. E o homem dá no pé e se vira e vai arrumar a segunda, terceira, quarta família e procriar. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade muito presente em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. Né? Eu que trabalho há muitos anos no SUS e trabalho também há muitos anos em consultório particular, eu tenho esse panorama. Né? Então isso é uma realidade muito comum. Né? Karina, vamos avançar aqui. A gente estava falando há pouco de legislação e certamente em algum momento virá algum advogado ou advogada aqui, de preferência, porque as vozes são femininas, né? Mas a gente evoluiu, a gente já citou aqui Lei Maria da Penha. Aí depois se criou a Patrulha Maria da Penha, que é o acompanhamento para aquelas mulheres que já denunciaram seus companheiros, porque esse é um outro problema terrível, a reincidência, e às vezes não adianta a mulher se afastar, o cara vai lá e persegue ela. Temos também a Delegacia Especial para Atendimento à Mulher. São conquistas de quê? De 20, 30 anos para cá? Eu não sei se tem 30 anos. Tem 18 anos, né? Que a partir que comemoramos a Lei Maria da Penha, né? Só para trazer uma informação ainda antes do tópico que a gente falava da desigualdade no ambiente doméstico, que foi tema até do Enem, né? Tem uma estatística que diz que as mulheres, do IBGE, que as mulheres passam em média 21,3 horas semanais nas atividades domésticas, né? Enquanto os homens utilizam 11,7 horas, né? Então, pesquisas mostrando essa desigualdade. E em relação, que remete à invisibilidade do cuidado doméstico, do trabalho de cuidado, né? De filhos e doméstico, né? Que recai sobre a mulher. Tem uma nova fala aí que está se propagando, né? Que o cara costuma dizer, mas eu ajudo em casa. Não, tu não tem que ajudar. É problema tanto teu quanto dela, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, não... É um problema de um ser humano adulto, né? Acho que a gente tem que sair desse ponto onde todos serem adultos dentro de casa, né? Ninguém ser cuidado por ninguém, assim. Um cuidado amoroso numa relação íntima é evidente, a gente precisa como ser humano, né? Mas, assim, um apoio mútuo, é para isso que a gente se relaciona, para isso que a gente casa. Mas, assim, ambos adultos, né? Ambos exercendo um papel de adultez, de cuidado próprio, de higiene, de cuidado do ambiente que se vive e do cuidado daquilo que foi uma escolha, que é um filho, por exemplo. É uma escolha de ambos, ninguém faz um filho sozinho, não é? Então, mal ou bem é uma escolha de ambos, né? Na hora em que tu escolhe ter uma relação sexual, é uma escolha de ambos. Mas vamos para o ponto da Patrulha Maria da Penha, então, que junto com a Delegacia da Mulher e da legislação, toda a legislação, né, que oferece essa proteção, é um instrumento importantíssimo. E aqui em Bento nós temos uma rede muito boa, muito bem estabelecida, também muito lutada, conquistada, né? Não pensemos que é uma coisa que cai do céu e precisa de muito trabalho. A nossa delegada Deise é uma pessoa, e antes a Isabel também, pessoas que lutaram muito para que isso existisse, porque ainda existe assim uma dificuldade muito grande de a mulher chegar numa delegacia comum e relatar um episódio de agressão, né? Tanto que ela fica exposta num espaço que a fragiliza muito
E também, muitas vezes, não é uma regra geral, mas acontece, infelizmente, os agentes, né, públicos ali que vão tomar aquele depoimento não estão devidamente preparados para aquela situação. O que ocorre, né? A mulher, ela pode, isso é importante a gente veicular aqui, né? Eu entendo que sou vítima de violência, seja qual violência for. Bom, a física ela é muito mais concreta, mas eu entendo que eu estou sendo vítima de violência psicológica, patrimonial, moral. Eu posso sim buscar esta rede e eu posso, uma das portas de entrada muito importantes é a Delegacia da Mulher, que fica ali na Rua Marechal Floriano, 142, ali no prédio do Cine. Trabalha em horário comercial, agora não recordo, acho que das 8 às 18, com intervalo ali do meio-dia, né? E assim, se ocorre no fim de semana um evento de violência, aí precisa ir na delegacia comum, né? Na DPPA, na delegacia do plantão. Mas a porta de entrada para esses crimes, onde a equipe está preparada para receber uma mulher e entender e orientá-la, né, devidamente, com humanidade, com o que é necessário, que já foi estudado o que é necessário para conduzir esse tipo de caso, é a Delegacia da Mulher. Mas muitas vezes a mulher tem receio de fazer logo um boletim de ocorrência, muito embora ela possa ir na delegacia pedir orientações, ela não é obrigada a fazer um boletim de ocorrência, não é? Mas a gente tem no município o Centro Revivi, que é um centro de acolhimento a mulheres vítimas de violência e que conta com profissionais como psicólogos, assistentes sociais, que vão acolher esta mulher, ouvi-la. E vão dar segurança para ela. E orientá-la. Né? Olha, você, às vezes, até uma validação, isso, né, Gerson? Isso. Sim, isso que você está passando é uma violência, né? Estratégias ali podem ser utilizadas, que são visitas domiciliares, que são tentativas de trazer também esse companheiro para uma discussão, para uma conciliação, né? A gente tem também a rede, né? A rede de saúde, a rede de assistência social, com as unidades de saúde. Eu trabalho no CAPS 2, que é o CAPS Adulto, que é um centro de atenção psicossocial, uma unidade especializada de saúde mental. Então, quando existem situações que envolvem daí um prejuízo maior de saúde mental, também esses dispositivos da rede, esses serviços, como o próprio Revivi, a delegacia, a própria instância jurídica, né, despacha para que a gente realize tratamentos em saúde mental. E não pouco a gente também, eu pessoalmente já trabalhei casais lá, né, então justamente em situação de violência, tentando achar uma maneira, né, de transformar aquela relação. E também isso é possível, né? Mas é preciso que os dois queiram, né? Você falou aqui do Centro Revivi, que sem sombra de dúvidas é um capítulo muito importante, quer dizer, mas ele tem uma constituição pública, né? Exato. Agora, a sociedade das organizações não governamentais, a própria imprensa, como é que pode se trabalhar para esse combate ou prevenção à violência contra a mulher, por favor, Karine? A gente tem discutido isso no Condim, né? E, por exemplo, assim, as empresas, que é um espaço onde estão ali homens e mulheres, sempre os profissionais de saúde, digo porque sou um dos profissionais, são muito buscados para as semanas do CIPAT, né? Da segurança do trabalho, com temáticas diversas. Então, assim, é importante que as empresas busquem. Para esse momento da Semana do CIPAT é só um exemplo, mas para outras ações que queiram fazer em parceria, buscando profissionais de saúde, buscando profissionais da área da advocacia, a própria delegacia, a delegada sempre é uma pessoa muito disponível e tem uma equipe excelente que pode fazer, elas vão às escolas, elas vão às empresas, desde que acionadas. Né? Então fica aí a sugestão, a proposta de que a sociedade civil busque essas entidades que trabalham especificamente com isso, que por enquanto, né, elas são públicas. Não necessariamente existem ONGs, né, que podem trabalhar. Aqui em específico em Bento Gonçalves a gente não tem uma ONG que trabalhe violência contra a mulher, né? Tem ONGs, eu até faço parte de uma delas, que trabalham outras
busca de direitos e de posicionamento da sociedade, da mulher na sociedade, como a BPW, que é a Business Professional Woman. Né? É uma entidade que existe no mundo inteiro, tem células assim no mundo inteiro, né? Começou na Inglaterra, tem em várias cidades do Brasil, e em Bento Gonçalves tem também esse núcleo e trabalha a questão do empreendedorismo feminino, da questão do empoderamento também financeiro, do fortalecimento da mulher no mercado de trabalho. Mas da violência não tem exatamente uma ONG, mas se tivesse estaria incluída na rede, né? Mas é importante tu dizer que o pessoal a delegada e parceria são especializados, mas eles, além de ter a lei na ponta da língua, tem a questão da psicologia também, de estarem dispostos, né? Karina, conforme o nosso combinado, a gente está chegando no fim, tu quer dar um recado final desse nosso primeiro episódio de Vozes Femininas? Sim, obrigada, Gerson, e a emissora RS-Com, né, de estar proporcionando esse espaço, da gente estar fazendo esse trabalho, né, de reflexão. E o meu desejo é que a gente possa trazer muitas informações para o público a respeito da mulher, para que a gente possa, como falei antes, evoluir, né? E nesse mês do Agosto Lilás eu quero deixar uma mensagem de que precisamos olhar para nossas relações, né, e buscar uma maior harmonia, buscar uma maior saúde, né? Buscar saúde mental, saúde para os relacionamentos, né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa erradicar com a violência, que com violência, né, contra a mulher, contra qualquer tipo de violência, esse é um mês da gente falar da violência contra a mulher, não tem como uma sociedade se desenvolver, né? Então, essa é a minha mensagem, que a gente possa colocar assim mais amor nas relações, abrir um pouquinho mais o coração, ceder um pouco mais, escutar um pouco ao invés de ficar rígidos numa postura única, né? Não quero ouvir fulano falar porque ele é dessa ideologia, desse partido, desse jeito, né? Sei lá, enfim, com tais e tais características. Não, vamos escutar, né? Vamos se escutar, vamos se relacionar, vamos buscar uma maneira saudável de se relacionar, que aí nós vamos evoluir. Esse é o programa Vozes Femininas, então uma iniciativa das entidades que compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu conversei então com a presidente do CONDIM, a Karine Page. Eu sou Gerson Lennart para o grupo RS-Com.